Neste capítulo, nós vamos estudar sobre esculturas. Na página 33. A arte da escultura, ela surgiu no Oriente Médio e é usada até hoje para representar figuras humanas, abstratas, personagens históricos, elementos da natureza, entre outros. As esculturas, elas são objetos de formas tridimensionais. Apresentam largura e profundidade e podem ser feitas com diferentes materiais: metal, argila, gesso, madeira, pedra, cera, plástico, isopor, vidro e papel, usados isoladamente ou vários ao mesmo tempo. Elas podem ser abstratas, como esse objeto que eu estou mostrando a vocês, e elas podem ser figurativas, pois elas mostram a imagem como real. No exemplo desse objeto, está representando um elefante, assim como o Cristo Redentor. Muitas pessoas acreditam que as pinturas ou esculturas abstratas são apenas obras sem formas, figuras distorcidas da realidade. Esses pensamentos, eles são inadequados para a compreensão dessa obra de arte. A diferença entre escultura abstrata e figurativa é que na abstrata o artista representa como ele o vê, o objeto, enquanto na figurativa retrata da maneira mais próxima possível da realidade. Artistas que se destacaram e se destacam até hoje e são os mais conhecidos, né, sobre as esculturas: Michelangelo, um dos pioneiros, e contemporâneos nós temos Francisco Bernardi. Mais adiante ensinarei a vocês a esculpir uma escultura em barra de sabão. Eu vou estar ensinando a vocês aqui como vocês podem produzir uma escultura utilizando apenas uma barrinha de sabão. Vocês viram que eu fiz o desenho, né, do peixe. Eu quis representar um peixe. Vocês podem representar o objeto que vocês quiserem. E aí eu desenhei o peixe utilizando palito de churrasco. Se você não souber desenhar, você pode ir furando com o palito, coloca a imagem em cima da barrinha e aí você vai riscando toda essa barrinha com o palito de churrasco. Você pode utilizar vários materiais, régua, estilete. Claro, o estilete vocês têm que ter muito cuidado, pois ele é um material cortante e pode machucar, mas vai auxiliar vocês podem usar uma régua para fazer esse trabalho. E aí você vai retirando toda a parte que será retirada da escultura, tá certo? Esse é um dos primeiros passos. Depois que você riscar, você vai recortando e vai retirando tudo o que é extra, que vai sair da escultura, para poder ir dando forma ao desenho. Observe que eu corto profundamente o sabão até o final. E aí eu retiro essa parte que não vai me servir mais. Lógico, vocês vão guardar esse restante de sabão e entrega para a mãe, né, para ela reutilizar. E aí você vai recortando junto com o risco que você fez no sabão. Então, você vai tirando toda a forma e aí você vai dando a forma ao desenho. E aí você vai precisar utilizar vários materiais. Eu utilizei aí o que eu tinha aqui, mas vocês podem usar, se não tiver o estilete, você pode utilizar uma faquinha de mesa, tá certo? De sobremesa, ou uma que não tenha corte, tá certo? E aí você vai retirando toda essa parte que é para ser extraída do sabão. Pronto. E você vai dando um molde, cuidado para não quebrar, né? Porque depois que se você quebrar, não consegue mais voltar. E aí você vai dando forma à escultura. Claro, vocês vão fazendo com atenção, com calma, com paciência. Não precisa fazer correndo para terminar rápido.
pois vocês podem se machucar, se no caso for usar o estilete, mas eu indico que vocês não utilizem o estilete, que vocês utilizem uma serrinha de mesa, tá certo? Uma faquinha, porque aí vocês vão poder manusear de forma que não se cortem, tá certo? E aí você vai retirando o excesso que vai ficando ao redor e vai moldando toda a escultura, tá certo? Você vai observando o quanto necessário for para ir retirando, você retira para ir deixando o mais liso possível. Depois que retirar, vocês retiram os pedaços de sabão que vocês já retiraram da barra. E aí vocês vão para a parte do acabamento, tá certo? Utilizando a régua, o estilete, dando forma agora à escultura e tendo cuidado para não quebrar. Vejam que ela ficou com largura, né, com altura. Então eu vou dando forma e vou fazendo o acabamento para que ele fique quanto mais lisinho, melhor. E eu retiro toda a crosta que fica em cima. E vou alisando esse sabão para deixar ele liso, tá certo? Depois eu vou trabalhar a parte de cima do desenho, a base dele. Você pode utilizar as pontas dos dedos. E aí eu vou reforçar esse desenho do meio, né? Do peixe, ó. Fiz o formato do olho e agora eu vou fazer as escamas. Fiz a boca, você pode dar profundidade à boca utilizando o palito de churrasco. E aí onde você fez os furos com o palito de churrasco, você vai passando para retirar essa parte dos furos e vai deixando somente a forma da linha. Recorto, tirando o excesso que for ficando, com cuidado, para não se machucarem. E vejam que o peixe ele está tomando forma, né? Ele está ficando, se aproximando da real imagem. E aí eu vou dar o acabamento com as escamas do peixe, utilizando o palito de churrasco mesmo. Vocês têm que fazer com bastante cuidado para não quebrar a peça. E aí, você com o seu dedo, você vai dando, alisando, para que ele fique, retire, né, esse excesso que fica. Você pode utilizar também um pedacinho de pano, tá certo? Para ir alisando. Eu retirei essa parte de baixo porque eu tinha feito um outro desenho. E aí eu tô retirando ele para ele ficar no formato do peixe. Então eu vou ter as duas faces, a face superior e a inferior. Na frente, né, e atrás. Se você quiser fazer a mesma imagem que está na frente, você faz a imagem de trás também do mesmo jeito, para que ele esteja com as duas faces iguais. Mas aí eu preferi deixar assim, só na face da frente. Agora eu vou para a parte da pintura. Eu utilizei a tinta que eu tinha em casa, mas vocês podem utilizar a tinta guache, tá certo? E aí vocês vão dar uma demão de tinta
em todo o peixe, né? Eu estou aplicando primeiramente na parte de cima. E aí os detalhes das barbatanas eu vou destacar com preto. Eu usei essas duas cores, azul e o preto. E aí eu passo com um pincel macio, porque um pincel de cerdas duro ele vai arranhar mais ainda. E aí você vai passando, vai pintando em toda a escultura, tá certo? Espalhando bem. Você pode fazer em torno de toda a imagem. E aí depois eu venho com o preto fazendo os detalhes das barbatanas. Observem que eu nem lavei o pincel, eu utilizei o pincel sem lavar mesmo, mas se vocês quiserem, podem lavar. De início vai ficar com a tinta guache, ele fica mais clarinho. Como essa daí era uma tinta de tecido, ele fica mais forte. Com a tinta guache, vocês aplicam 2 demãos ou 3, certo? Sempre dando intervalo de secagem da primeira para a segunda. E aí você vai fazendo toda a parte do acabamento. Eu fiz só a de frente para ficar curto o vídeo e não demorar muito. Mas vocês podem pintar as laterais e o outro lado também. Bateu pra mim, que eu fui campeão mundial. Tá bom, né? Presta atenção. Leva jeito, hein? E a nossa atividade de artes dessa semana foi essa. Vocês vão continuar fazendo as atividades no livro. Depois dessa atividade da escultura, vocês vão fazer as atividades do livro, tá certo? E aí vão fazer na página 37 e 36 e 37. Certo? E aí vocês vão definir o que é escultura, quais os materiais que podem ser utilizados, como já foi falado na aula, como as esculturas podem ser classificadas, explicar cada tipo de escultura, tá certo? A abstrata e a figurativa, escrever o nome de alguns escultores, destacar algumas obras de Michelangelo. E aí a terceira questão será essa, quando você vai ser o escultor. Ou seja, essa atividade que vocês vão fazer, que eu propus. Certo? Pois bem, doutor José Antenor, é que o senhor está tão interessado em... Já tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula. Alunos de medicina são bem-vindos. Eu sei que é uma matéria objetiva, mas